Quero saudar todos os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Espero realmente que todos os nossos irmãos, nossos amigos estejam gozando, desfrutando desta paz. Que Deus tem sido a nossa força, o nosso auxílio, tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa luz e tem nos proporcionado muitas e muitas bênçãos na nossa vida. Mas considero a maior delas, de todas elas, de ter Ele nos segurado em suas mãos até aqui e termos atravessados alguns momentos difíceis, mas para a glória de Deus, Ele segurou nas nossas mãos. Quero nesta oportunidade, através da palavra de Deus, trazer aqui mais uma consideração acerca do lar, acerca da família. Como nós em mensagens anteriores falamos bastante acerca do relacionamento conjugal, relacionamento de pais com os filhos, e durante essas mensagens tecemos muitas coisas sobre os filhos também, criação de filhos, temperamento de pais, conduta e outras, né? Sei que jovens também ouviram essas mensagens, jovens que até intencionam, já estão até se programando para assumirem o seu lar, construírem a sua família. E eu quero aqui, da parte de Deus, estar transmitindo uma mensagem para os jovens também que estão decididos a formar uma família. Já até através das Escrituras mostrar algumas atitudes que assegura aos jovens o seu crescimento, maturidade e aprovação de Deus, sobre o auxílio de Deus. E são requisitos essenciais para formar um vínculo saudáveis. E nada melhor do que começar essa vida familiar alicerçados na palavra de Deus, preparados para assumirem o compromisso do lar. Todas as coisas, a prevenção sempre é melhor. Quando temos saúde, o interessante é cuidar da saúde para não adoecer. Porque quando adoece, às vezes gasta tudo que tem, corre para todos os lados e não consegue resolver o problema e até vai a óbito. Assim eu sei que se os novos lares que vão se iniciar, se já tiverem habilidade, sabedoria de Deus para começar segundo a palavra de Deus, serão menos lares desassociados da fé, menos lares problemáticos, menos lares em conflitos. E claro, desses alicerçado nenhum divórcio. E uns lares abençoados por Deus. Para isso eles têm, os jovens que terem os seus princípios fundamentados na palavra de Deus. Quero deixar aqui um texto de Efésios capítulo 6, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém. Então, ser obediente aos pais e às mães é um mandamento com promessa. Vai viver bem e viver muito tempo sobre a terra. Esse é o objetivo da humanidade, viver bem e viver muito. É uma luta de todos. E depois de algumas mensagens anteriores falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos, podem terem surgido algumas dúvidas no coração de alguns jovens acerca do seu sucesso, toda a área da vida, quando os pais não competem. Porque nós falamos muito sobre atitudes paternas, que pode agredir os filhos, prejudicar o desenvolvimento deles. Com isso, alguns podem perguntar, mas quer dizer que se eu fui criado por um pai omisso, dominador, ignorante, que me rejeitava, eu não tenho chance? A minha história já está traçada? Não creio nisso, nem ensino isso, mas acredito em determinismo. Acredito sim que o homem é um ser inteligente, que pode romper com os laços anteriores e não ficar sujeito a influências negativas do seu passado. E eu posso falar com segurança, aproveitando e citando exemplos bíblicos, já que a Bíblia é a nossa regra de fé. Em 2 Coríntios, 2 Crônicas 16, 22, encontra-se ali um relato, a história de 4 reis da mesma família: Asa, Josafá, Jeorão e Acasias. Asa foi um rei temente a Deus, porém, ao aproximar-se o seu fim, o fim da sua vida, ele cometeu injustiças e morreu porque não creu que Deus tinha poder para curar a sua enfermidade. A Bíblia fala que Josafá, filho do rei Asa, foi um rei fantástico, um rei que deixou exemplo, que deixou legado. Mas ele cometeu alguns erros, pois era um ser humano falho, mas esses erros foram corrigidos também. Já o filho de Josafá, Jeorão, não conseguiu o exemplo do pai. Ele foi o único rei na Bíblia que não deixou boas lembranças. O pai deixou um reino edificado, poderoso, e Jeorão, como primogênito, tinha o direito ao reino. Porém, sabe o que ele fez? Mandou matar todos os seus irmãos. Isto mostra o quanto foi perverso. Vemos aí, portanto, que o homem, ele também escolhe a trajetória da sua vida. Ele escolhe a sua forma de viver. Ele determina o seu futuro. Ele decide o seu futuro. Ele tem decisão própria. E o caminho que ele pega é o que vai determinar o futuro. O que ele planta é o que ele vai colher. Nós temos opção em que plantar, mas não temos opção quando tiver que colher. Você pode ter sido
ou ter tido um pai e uma mãe maravilhosa, que o educaram bem e muito bem, e foram sábios nas decisões. Mas você pode escolher ser uma pessoa ruim, querer rebelar-se contra as autoridades deles e contra Deus. Você pode fazer isto porque é um ser que pensa, que toma decisões, que faz escolhas. Depois de Jeorão, veio seu filho, o rei Acasias. Ele representava a quarta geração. Não teve a seu lado a figura do pai, pois ele já havia morrido. Mas sua mãe, uma mulher ímpia, quem lhe dava os conselhos. E por isso a Bíblia diz que o seu reino foi terrível. Essa história de que meu pai é bom e eu certamente serei bom, ou que minha mãe é ruim e eu certamente também serei ruim, é relativo. Até certo ponto, sou produto da minha família. Mas como sou um ser individual, inteligente, eu posso romper com aquilo que não presta e que me foi ensinado ou transmitido como influência do passado e mudar a minha vida, mudar a minha história, seguir os conselhos práticos da palavra de Deus, porque nós temos acesso ao nosso manual de vida, de fé, de conduta. Texto que lemos, temos aqui um exemplo de como direcionar a nossa vida, como desfrutar de dias melhores, de futuro melhores. E como você quer viver? Muitos anos neste mundo? Então honre o pai e a mãe. Seu pai pode não ser ou ter muita instrução, uma vasta cultura, mas não se esqueça de que ele é o seu pai. Se você hoje alcançou uma boa colocação no mercado de trabalho, certamente foi porque seus pais cuidaram de você. Senão você não o teria nada ou alcançado. Muitas vezes o pai não teve a chance que o filho tem hoje, mas ele lutou muito para lhe proporcionar isto. Porém, só porque o filho estudou, tornou-se bem-sucedido, agora tem vergonha de apresentar seus pais? Tem vergonha de sua origem? Moço e moça, honre seus pais, obedeça-lhe cuidando. Filho rebelde, desobediente, é candidato a ter uma vida curta, segundo o texto que lemos. Você pode ou você quer ter um bom futuro? Salmo 119, ali no 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como purificará o jovem seu caminho? Assistindo às novelas das 6, das 7, das 8, ouvindo música profanas, compostas e cantadas por pessoas adúlteras, levianas. Para você purificar o seu caminho, não existe receita mágica. A única maneira é ter uma vida pautada na palavra de Deus. Só assim ela não será tortuosa. E o que a própria palavra de Deus nos ensina, ela se cumpre. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jovens,
está começando a vida, tem um longo caminho, tem uma longa jornada, tem uma longa empreitada, tem decisões para tomar, caminhos a seguir. Então que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés, porque aí você vai ter luz para o seu caminho. Salmo 1, lá diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não é o desejo de todos, o sonho de todos, prosperar, crescer, construir? Está aqui os conselhos da palavra de Deus, o método a seguir, a fórmula da felicidade, a fórmula do sucesso, a fórmula da paz, a fórmula de dias prolongados. O segredo está aqui na palavra de Deus. Ler e estudar a palavra, não andar em más companhias, estar sempre na presença de Deus, buscando-o continuamente, orar sem cessar, jejuar. Isto é o que Deus quer ver em cada jovem, em cada irmão. Temos conselhos também. 1 Reis 2, 1 em diante ali. Aqui diz assim: e aproximaram os seus dias da morte de Davi, e deu-lhe ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Queria dizer, assume o seu compromisso, arca com os seus compromissos, seja responsável com os seus compromissos, seja um sábio em suas decisões, saiba conduzir toda a área da sua vida. Que ser homem não é simplesmente ter descrição masculina, mas é assumir os compromissos que foi outorgado pelos homens, o que Deus entregou em suas mãos. E como ser uma mulher prudente e virtuosa? Moças, cuidado na hora de escolher um rapaz para casar. Procura observar se ele é trabalhador, estudioso. Se é estudioso é porque quer ser alguém, deseja alcançar um futuro brilhante. Quando você estiver namorando um rapaz, antes de ficar noiva, pergunte a ele. São decisões antecipadas para traçar a meta, para ver o futuro, para ver onde está entrando, o que vai acontecer. Pergunta: o que você quer da vida? E observe bem a sua resposta. Antigamente as moças eram mais bobas, eram enroladas pela conversa doce e muitas vezes já se envolvia em uma situação que lhes trazia prejuízo. As moças descobriam que eles não queriam nada com o trabalho. Já as moças de hoje dizem o seguinte: você é lindo, mas não quer nada. Então eu vou ficar com aquele feio ali porque ele é homem responsável. Como diz o velho ditado, tão popular, tão conhecido: beleza não se põe na mesa. Eu sei que o ideal das moças é um galã e olhos azuis, trabalhadores, estudiosos, mas isto, minha querida, é como ganhar na loteria, ter todos os requisitos que a sua mente descreve. E quando as suas qualidades? A moça
que a Bíblia diz? Qualidade sua. Eis um texto que trata desse assunto. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem o achará? Seu valor muito excede a de rubins. Que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que tem boas qualidades, temperamento controlado pelo Espírito Santo, que refreia sua língua, foge do mal, da aparência do mal. Quem achará? Isso é a grande questão dos nossos dias. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que em uma casa ampla com uma mulher rixosa, chata, antipática, enjoada, cri-cri. Que homem poderá suportar uma mulher assim? Ela certamente não tem boas qualidades. Só vive reclamando, falando mal dos outros. Então, portanto, não é uma mulher virtuosa. Que as jovens, como você quer casar, se agindo desta maneira. Não tem nenhum rapaz que aceite viver em companhia de uma moça assim. Entre casar com uma pessoa dessas e ficar sozinho, é preferível ficar sozinho. Caso a moça tenha sido criada por um pai que lutou 30 anos para lhe dar certo conforto, e o rapaz que está namorando seja realmente um homem trabalhador, estudioso e deseja casar-se, então o moço deve dizer para a amada, para a sua querida: eu não posso lhe dar o conforto que seu pai está lhe dando hoje, mas se você aceitar casar comigo, estará casando com um homem. Eu honro meus compromissos, minhas responsabilidades, quero construir a vida junto com você, trabalhar ao seu lado. Você aceita? Porém, antes de o rapaz fazer essa proposta, ele deve observar também quais são as virtudes dessa moça. Ela é obediente, ajuda a mãe, é uma cristã de valor, nunca ficou trocando de namorado frequentemente, mulher virtuosa, quem o achará, diz a Bíblia. Moço, peça a Deus uma mulher virtuosa. Moça, peça a Deus que o torne essa mulher virtuosa. E a mocidade, segundo a Bíblia, segundo Timóteo 2:22, deve fugir dos desejos da mocidade. Diz assim o texto: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. A Bíblia só nos manda fugir de uma coisa que é maior do que nós: a nossa natureza humana. A mesma Bíblia que manda você enfrentar o diabo, manda você fugir dos desejos da natureza. Se procurarmos informar-nos sobre o assunto, saberemos que o número de meninas grávidas entre 10 a 18 anos é alarmante no Brasil. Em 99, 800 mil meninas ficaram grávidas. Cuidado, jovem. Homem é insistente. Para alguns não basta um único não. Reitere a negação. E se mesmo assim não der jeito, não tenha mais contato com esse rapaz. Se ele não aprendeu a respeitar você agora, não vai respeitá-la como esposa. Porém, às vezes alguns não faz questão. Não é mais importante isso. Mas a castidade não é restrita só a moças. Ser homem também é dominar-se, é respeitar a moça. Jovem,
com a carne não se brinca. Jesus deixou uma importante advertência em Mateus 26. Erra quem quer, quem não vigia, quem não faz questão da vida, quem leva a vida hoje não pensa no futuro. Que alguém pode errar hoje e não colher de tarde, mas vai colher no futuro. Os dias se incumbem de dar a resposta, de devolver aquilo que aplicou. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tentado nós somos. Não temos como impedir. Não temos como mudar essa regra. Não temos como fugir desta realidade. Mas ceder à tentação é outra questão. Não sei qual é o escritor, mas tem um provérbio que diz dele que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedi-los que façam ninho. Os pensamentos, os propósitos, pode até passar pela nossa cabeça, mas com a graça de Deus, orientação de Deus, na direção de Deus, não pode alojar, não pode consumar. Ainda que a princípio parece prazeroso, parece aquilo que eu sonho, que eu quero e que eu preciso. Mas a colheita é terrível. E nós notamos o texto, a princípio, inicial, que o homem quer viver bem e viver por longos tempos. A carne é a nossa, a minha natureza. E não pense que o pastor não está incluindo nesta situação de perigo. Seja o pastor quem for, se não ocorrer, se não fugir das estatutas, da astuta cilada do diabo, naufragará e fracassará, cairá nesses laços. Não somos inocentes do caso. Caímos se não vigiarmos. Há casos em que a moça não encontra dentro da igreja ninguém que o agrade seu coração, então parece um ímpio e conquista e começa a namorar. A intenção desse é ímpia. Há uma incompatibilidade, até porque nós temos muito campo para falar nisso, nessa incompatibilidade, nesse distanciamento. Na grande maioria dos casos é só usar e abusar da moça e depois largá-la. É o mundo deles, é o campo deles. E às vezes larga como uma criança nos braços. Larga em situação difícil. Depois, quando ele é ver assim, ele não quer mais. A mesma coisa pode acontecer com o rapaz cristão. A garota mais gata da escola está insinuando namoro, porém ele só quer usá-lo. Só quer brincar com os seus sentimentos. Depois ele sairá desse relacionamento, marcado, todo machucado. Jovem, não quebre a aliança que você tem com Deus. Se você não tomar cuidado, poderá estragar toda uma vida, acabar com uma carreira, com os sonhos, com a obra de Deus na sua vida. Jovem, não brinque com as coisas de que você tem que correr, tem que fugir. Que as moças também, que poderia fazer bons casamentos, ser esposa, mães maravilhosas, engravida e torna-se mães solteiras, acaba com a adolescência e com a mocidade,
não estava bem antes de sofrer toda essa consequência? Nós precisamos terem cuidados em observar a palavra de Deus, fugir das coisas que a Bíblia nos orienta que fujamos, para termos sucesso na nossa vida, para termos futuro na nossa vida. Então, nosso conselho é que moça, fuja disso. Não estou dizendo que não é para namorar, porque eu sei que todos os casados namoraram. O que eu quero dizer é que você tem de colocar limites no seu namoro. Senão você vai destruir sua vida. E não há como achar que é santarrão, cheio do Espírito Santo, que nenhuma tentação vai derrubar. Sansão era dos homens mais cheios do Espírito Santo do Antigo Testamento. Depois teve essa mulher um filho, seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou. Eis que um filho, leão, segundo a palavra de Deus, ele era o sol, nasceu para vencer, nasceu para defender o povo de Deus, era cheio do Espírito de Deus, mas ele se deixou levar pela cobiça dos olhos, pelo sentimento do coração, caiu nos laços do diabo, perdeu a graça de Deus, o Espírito de Deus saiu dele, ele perdeu os seus privilégios, perdeu a sua vista, antecipou a sua morte, simplesmente por falta de vigilância. Está lá em Juízes 13 em diante. A maior manifestação do Espírito sobre uma única pessoa contra o inimigo de Israel foi por meio de Sansão. No entanto, ele se aproximou. Ele se deixou levar por uma mulher que os traiu. Para isso nós temos que priorizar o reino de Deus, para conseguir pautar a nossa vida na palavra, obedecer os seus requisitos. Porque 1 Coríntios 7:32 diz: bem quisera eu que estivesses sem cuidado. Solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. Solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a prioridade do jovem deve ser o reino de Deus. Todos os jovens possam prestar bem atenção enquanto você é solteiro ou solteira. Aproveite para dedicar tudo o que há de melhor em você à obra do Senhor. Porque depois que você casar, sua dedicação será para a sua mulher, para o seu marido, para a sua família. Será um pelos outros. Não estou querendo dizer que quando você casar deixará de ser cristã. Porém, deixará de fazer muita coisa. Porém, a sua prioridade será outra. Sabe o que está acontecendo hoje? Os moços evangélicos solteiros se reúnem para ir ao cinema, para ir ao shopping, para ir ao futebol, jogar.
ele esquece de evangelizar, de reunir-se para orar, preparar para a vida, qualificar para Deus, disponibilizar para Deus. Eles querem divertir, alegrar a carne, por isso cai em laços e acaba aí se desiludindo com a vida e com a fé. E eu creio que o futuro de cada filho de Deus que deseja servir a Deus, que deseja formar um lar, que deseja ser próspero, precisa estar envolvido com Deus, envolvido na palavra de Deus. E como deve agir um jovem que conhece ao Senhor? Quais são as suas ações? Quais são as suas responsabilidades? Por meio de exemplos na Bíblia de homens e mulheres que viviam acima da média em relação ao comportamento, temos algumas posturas e ação que o jovem que conhece o Senhor deve ter para construir vínculos saudáveis e duradouros e alcançar sua meta, seus objetivos, tendo uma vida próspera, produtiva em toda a área. O que ele precisa? Tem que ter algumas características, tem que ter alguns princípios, tem que ter algumas metas. É lamentável ouvir os jovens nos nossos dias. Já tem idade suficiente e ainda não sabe o que é na vida. Não decidiu a vida, não pensou na vida, não pensou no futuro. Estão ainda esperando nos pais. Já têm idade para construir a sua vida e ainda estão esperando nos pais. Então, primeiro ele precisa ter sonhos, mas terem sonhos de Deus. Porque eu vejo jovens até ter sonho, mas de comprar um iate, um avião, viajar, morar em outro país, morar sozinho, curtir a vida. Sei lá, se forem com Deus, na presença dele, pode acontecer. Se não for, não é sonho, é pesadelo. Mas precisa ter sonho de Deus. A Bíblia fala do jovem José, que ele sonhou com 12 esmolhos inclinados diante do molho deles. Ele viu também 11 estrelas, o sol e a lua inclinando diante dele. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou, também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam-se e inclinavam-se ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Por isso tanto mais o aborrecia, por seus sonhos e suas palavras. Sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Seus irmãos o invejaram. Gênesis 37 em diante. Seus irmãos mais velhos, eles ficaram com inveja e ciúme. Até seu pai não se agradou muito daquele sonho. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti na terra? Portanto, José tinha sonhos de Deus. Tem nada melhor do que um jovem ter sonho de Deus, ser sonhador. Ele é próspero, ele decide o seu futuro.
ele constrói os seus alicerces, ele tem habilidade para discernir aquilo que não agradava. Portanto, o sonho alimenta o nosso ideal. E eu quero perguntar a você, jovem, qual é o seu sonho? O que você está sonhando para a sua vida? Programou o seu futuro, mas com Deus? O que você quer? O que fazer? Se você não sabe ainda, vou orientá-los. Comece a dizer: Deus, eu quero ter sonhos teus. Quero que tu me reveles o que eu posso ser, onde tu queres que eu chegue e como eu posso chegar lá. Aos jovens, busque os sonhos de Deus para a sua vida, e Ele lhe revelará algo de especial, de extraordinário e maravilhoso. Não posso aceitar que os moços, é inadmissível aceitar que os moços que conhecem a Deus e que têm a mente de Cristo segundo a palavra e promessa, que conhecem a palavra, se satisfaça com pouca coisa. Alguns dizem: qualquer coisa está bom, pastor. Não é bom nem dizer isso. Você tem direito de sonhar. Se não tem sonho, peça a Deus. Deus não fez você para ser um zero esquerda, para ser um qualquer. Deus quer levantar homens e mulheres e colocá-los em postos. Deus quer homens e mulheres que tenham sonhado o sonho dele e esteja disposto a realizar a sua obra. É o que está faltando em nossos dias. Jovens sonharem em ser um ministro de Deus. Segunda coisa, ser trabalhador. Senão não tem nem como pensar em construir um lar. Se você prestar atenção em 1 Samuel 16, verá que os irmãos mais velhos de Davi já estavam em casa quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei na casa de Jessé. Por ordem de Deus, claro. Samuel achava que o futuro rei seria um daqueles moços, os mais velhos. Mas após passarem um por um diante do profeta, Deus não confirmou nenhum deles. Então Samuel perguntou se havia mais moço naquela casa. 1 Samuel 16. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar. Portanto, não vos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Seus irmãos já estavam em casa e Davi ainda encontrava-se no campo, trabalhando. Quem diz que todo jovem é irresponsável e não trabalha? Porém, o jovem deve ter cuidado para não criarem moças preguiçosas que não sabem nem lavar copo. A mãe fica em casa como uma escrava, cheia de afazeres domésticos, enquanto a filha dondoca está vendo televisão, ou dormindo, ou no Face, trocando ideia, mensagem desafiadora, pousando ali em posições atraentes, provando roupa e outras coisas aí supérfluas da vida, pousando em poses sexuais. É o que nós estamos observando. É lamentável isso. Há casos em que o pai está desempregado e o filho de 18 anos jogando bola, soltando pipa, viajando com os amigos, indo para a praia. Alguns pais dizem: ah, pastor,
Meu filhinho só tem 17 anos, 16 anos, está muito novo para trabalhar. Davi era mais novo que seu filho e trabalhava duro no campo, cuidando das ovelhas. Vergonha é o seu filho poder fazer alguma coisa e não fazer, e ainda ficar pedindo aos outros que eu faça em seu lugar, ou acostumar-se a viver à custa de dinheiro do pai. O jovem que conhece a Deus, ele é trabalhador. Outro requisito: ser cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16:12. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Davi. E quando o azeite desceu sobre a cabeça, diz a Bíblia, está na Bíblia, registrado nas Escrituras, o Espírito do Senhor apossou daquele rapaz. E o que é o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então, jovens, você pode ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, desde que Davi recebeu o poder do Espírito Santo, nunca mais foi o mesmo. Dizer aos jovens, Jesus quer lhe dar poder, quer revesti-lo de unção, e com autoridade busca, ore mais, jejue mais, consagre sua vida a Deus. Também os jovens, eles precisam ter discernimento. A Bíblia diz para sermos simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Precisamos ter discernimento, pois a vida exige isso. Tantos nos rodeiam, bem intencionados e mal intencionados. E nós precisamos ter isso em toda a área da vida. Em todo relacionamento, profissional, conjugal, espiritual, ministerial, qualquer área. Precisamos discernir as coisas que está à nossa volta. 1 Samuel 17, todo o exército de Israel estava tremendo de medo, porque não havia nele um homem que enfrentasse Golias, o campeão dos filisteus. Desafiou um campeão de Israel, que tivesse coragem de enfrentá-los, mas todo o exército tremeu na base. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Diz a história, Golias tinha 3 metros de altura, era um gigante. Não apareceu ninguém para lutar com ele. Era como se todo o exército de Israel não passasse de um bando de covardes. Mas, lá mesmo no 1 Samuel 17, 24, 16, nós lemos: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não estava preocupado com a promessa do rei, com as coisas que ele ia ganhar, desfrutar. Ele estava preocupado em defender o exército de Israel, que estava sendo afrontado pelo inimigo. No versículo 24, vemos que havia um grande temor no arraial. Quando Davi chegou trazendo o lanche para os seus irmãos mais velhos, que eram guerreiros,
Há 40 dias, todos os combatentes judeus estavam sofrendo a pior derrota psicológica de sua vida. Pela manhã e pela tarde, Golias, ele instigava, insultava o maioral de Israel. Mas preste atenção à pergunta de Davi: quem é, pois, este incircuncisos? É aí que está a visão do discernimento. Ele sabia que ele não tinha proteção de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Ele era incircunciso. E o povo de Israel tinha incircuncisão, tinha promessa, tinha palavra, tinha espada, tinha garantia de vitória. Aí é que está o segredo, a circuncisão. Era pacto com Deus. Israel fizeram a partir de Abraão, quando Davi, que era garoto, olhou para Golias. Ele viu que nenhum homem, nenhum general, nenhum profeta, nenhum sacerdote de Israel tinha visto. Ele é um incircunciso. Ele não tem pacto com Deus. Não tem proteção do Senhor. Porém, eu sou um circunciso. Foi isto que Davi constatou. Portanto, ele teve o entendimento vindo da parte de Deus. Quero dizer a todos os jovens, você está apto para enxergar as situações como Deus enxerga, como você tem pedido a Deus que lhe dê discernimento. Qual tem sido sua preocupação? Outro requisito é ser determinado. Pode não ter nada hoje, mas se eu sou determinado, tenho um futuro promissor. Tenho tempo para discernir a vida, ganhar a vida, desfrutar da vida, construir na vida, vencer na vida. Mas precisa ter determinação. Daniel 1:8. Citando todo exemplo bíblico, todos os pontos baseados em realidade, não em ficção. Que a Bíblia não é revista de quadrinho, ela é o nosso manual de fé. Lá em Daniel 1:8 diz: e Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel foi determinado a que não se desse a ele legumes para alimentar. Ele preferia morrer ou comer o manjar da mesa do rei. O jovem de Deus é determinado. Se um colega lhe oferecer drogas, ele dirá: não, não quero, não preciso, não tenho necessidade. Eu já tenho quem preenche a minha vida, quem supre minha necessidade. Daniel assentou-se em seu coração a não se contaminar e não se contaminou. Deus foi com ele e os fez vitoriosos. Como diz a Bíblia, de sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar dele e o vinho que devia beber, ele lhes dava legume. Ora, 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda
a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, e os achou 10 vezes mais doutos do que os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel disse: eu vou obedecer a Deus. Ninguém vai roubar a minha fé. Ninguém vai mudar a minha opinião. Ninguém vai mudar a decisão. Ainda que me custe morrer, mas eu sou determinado. Não vou misturar-me com os incrédulos. Se você disser isto, realmente fizer o que diz, Deus te dará vitória. Deus o ajudará. A determinação do seu coração. Uma outra questão é ser forte. Em todos os sentidos, né? Não é só forte física, muscular, que é o sonho de alguns jovens fazerem academia e tomar alguma coisa, ficar musculoso. Não é isso. É serem fortes emocionalmente também, para conviver com situações constrangedoras e não se deixar levar. E acima de tudo, maior de tudo, fortes espiritualmente. É a maior força. Nem o exército satânico inteiro, nem todo o império maligno faz você dançar a música dele. Que a maior força é a força espiritual. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Muitos jovens que foram criados na igreja estão hoje mergulhados nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. O que houve com eles? O que está acontecendo com vocês? Vocês conhecem a verdade, sabem do que estou falando. Você está caído, ou pensando em desistir e cair, permitiu que o diabo derrubasse para perturbar a sua vida em família, perturbar seus pais, mexer com a igreja, tentar desmoralizá-lo. Mas este momento o diabo está sendo derrotado em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Creio que o Senhor quer dar-lhe uma unção nova, uma nova oportunidade de se levantar, rever as suas forças. Meu jovem, creio que você pode mudar. Creio também que Deus reservou este dia para lhe dizer: jovem, tenho algo novo para você. Eu vou lhe dar poder, unção, mudar a sua vida. Pode ser que você esteja vivendo uma vida cristã, meio frajuta, para lá e para cá, pé no mundo, pé na igreja, não desfruta de nenhum dos dois reinos, ou quer desfrutar dos dois, perde a oportunidade, vive maquiando a fé. Mas chegou o dia, chegou a hora de ser impactado por Deus, tocado por Deus, movido por Deus, conscientizado por Deus. Nunca mais você vai ser o mesmo. Deus está renovando. O Senhor está fazendo uma nova obra em sua vida. Eu creio na mudança. Sei que Deus falou ao seu coração. Chegou a hora de você tomar uma decisão e reagir de forma favorável ao amor de Deus por você. Bem, em suma, disse todo jovem precisa ter sonhos norteados por Deus, deve ser trabalhador, cheio do Espírito Santo, ter determinamento, serem determinados, serem fortes para triunfar na vida. É necessário honrar os pais e santificar. Os rapazes devem aprender a ser homens idôneos, fiéis, comprometidos com Deus,
As moças precisam seguir o caminho da virtude. É fundamental a ambos fugirem dos desejos da mocidade, priorizarem o reino de Deus. Nessa meta, neste desejo, nesse intuito, nessa busca, os jovens devem buscar conhecer ao Senhor. São fundamentais para a saúde espiritual e emocional. Sucesso nos relacionamentos interpessoais e até profissionais deles. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande e infinita misericórdia, vos dê graça e vos ajude na compreensão da sua palavra. Que Deus vos abençoe e vos guarde no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.